Boas, estava aqui e hoje pessoal trago-vos aqui episódio 7 aqui da nossa série, ok? Forex, ok? Forex para iniciantes, de iniciante a profissional, e desta vez vamos trazer aqui a série, ok? A série, o episódio 7, que é basicamente a introdução ao price action, ok? Vamos falar aqui, deixa-me tirar isto aqui, vamos falar aqui sobre a tendência do gráfico, ok? E sobre topos e fundos, ok? Por exemplo, aqui, se eu vos mostrar o que é que este gráfico está a fazer, aqui vocês não têm dúvida nenhuma em me dizer que ele está a cair, ok? Ele está a descer. Porquê que vocês dizem isto? Porque aqui é mais alto do que aqui, portanto, ele está a cair. Ou, por exemplo, se eu vos mostrar agora esta imagem aqui, vocês não têm nada, nenhuma dificuldade em me dizer que o gráfico está a subir, ok? Porquê? Porque é geral, vocês conseguem ver o movimento de alta e vocês conseguem ver o movimento de baixa, ok? Mas existem situações que não dá para fazer isso, ok? Eu vou explicar, mas antes disso eu tenho que vos explicar o que é o price action. Basicamente o price action, traduzido, é a ação dos preços, ok? Ou seja, é o ato de conseguirmos identificar o que o preço está a fazer, ok? A ação do preço, ou seja, o que o gráfico nos mostra, certo? Existem várias ferramentas que permitem analisar isso. Ao longo da série eu vou-vos mostrar, ok? Mas hoje, como ainda é só a introdução para a section, eu só vamos aprender a identificar topos e fundos, que é o primeiro passo para conseguir identificar o que o preço nos mostra. Basicamente, vamos começar aqui. E o que é que define um topo e um fundo? Basicamente, um topo e um fundo é quando vocês veem o preço a fazer um V ou um U, ok? Um V ou um U, ok? Ou seja, vocês estão aqui, pim, 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 vocês sabem que isto é um topo e isto é um fundo. Ok? O topo obviamente fica na parte de cima e o fundo fica na parte de baixo, certo? Portanto, nós vamos aqui com a linha, ok? E para mim é muito fácil já desenhar isto, mas para vocês ainda entendo que não, ok? Portanto, eu vou explicar, ok? Temos aqui assim, 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 ok? Vamos desenhando e nós conseguimos ver o que nós, a partir deste desenho, já conseguimos traçar aqui os topos e os fundos. Então, topos que temos aqui. Temos aqui este e este. Fácil, ok? Fundos temos este e este, ok? Por exemplo, ok? Vocês podem me ter dito, mas pedaf, isto aqui não é um fundo porque eu fiz assim, estão a ver? Eu fiz assim, 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 assim. Ou seja, por exemplo, isto é um topo, isto é um fundo, isto é um topo, mas isto aqui também é um fundo, não é? Correto, é um fundo, estou a dizer no contexto macro, ok? Mas um fundo, por exemplo, quando vocês veem três velas, ok? Eu até vos vou desenhar, vocês têm três velas, ok? Tem uma vela assim, ok? Por exemplo, isto é um fundo, ok? Quando você tem uma vela assim, eu, pronto. Quando você tem um fundo assim, quando você tem este movimento aqui, um V, ok? Isto é um fundo. Por exemplo, aqui, estão a ver? 1, 2, 3. E isto é um fundo, ok? Isto faz um V, ou como vocês queiram chamar. É um fundo. Aqui, isto é um fundo. É um fundo, porque ele, de certa forma, ele para o movimento e começa a reverter para cima. Portanto, aqui temos aqui um topo. Este topo é só de duas velas, é uma assim e uma logo assim, ok? Não tem estas três aqui. Mas pronto, fundo pode ser isto, ok? O topo obviamente é isto, só que ao contrário, ok? São três velas assim para cima. Ou também pode servir assim, uma assim e outra já assim. E isto também é um topo, ok? Ao contrário também é um fundo, ou seja, temos uma vela aqui de descida e outra mais forte aqui de subida, certo? Isto aqui também é um fundo, ok? Agora, vou dar um exemplo, por exemplo, isto aqui é um topo, isto é um topo, isto é um fundo, um topo, 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 ok? O que é que não é um topo, por exemplo? Isto aqui, ok? Tecnicamente isto aqui até é um topo, é. Porque vocês fazem 1, 2, 3, 4, 5. Mas, por exemplo, vocês conseguem ver, por exemplo, esta vela aqui não faz parte já do topo. Ela está no mesmo nível das outras, mas não faz parte do topo. O topo é só isto, ok? Portanto, o topo é aqui, ok? Tecnicamente é só isto, o topo. Depois temos aqui o fundo que estão as três velas. Depois temos aqui um topo que é só com duas. Temos aqui um fundo, um topo, um fundo, ok? E basicamente é isso, certo?
aqui não é um topo. Porquê? Porque aqui ele vai direito. Olha, ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, temos aqui o fundo. Isto aqui tecnicamente seria um fundo, ok? Mas como nós não temos topo, isto também não é um fundo. Ok? Ou seja, isto não é um fundo, porquê? Porque primeiro, nós não temos aqui um topo, ou seja, o preço ele está a descer e faz pim, 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 ok? E depois, isto aqui, ok? Não é um topo válido, porquê? Aliás, isto não é um fundo válido, peço desculpa. Não há aqui topo nenhum e isto não é um fundo válido. Porquê? Reparem, ele aqui, 1, 2, 3, certo? Sim, mas esta vela não está a subir, esta vela está a descer, portanto é 1, 2, 1. Para baixo é pim, pim, pom. Em vez de pim, 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 pum. Ou seja, vai para baixo, ou seja, isto não é um topo. Não é um fundo, desculpem. Ok? Basicamente é isso. Se vocês tiverem muitas dúvidas em identificar topos e fundos, podem meter aqui que já fica muito melhor para vocês identificarem. Vocês já conseguem identificar aqui topos e fundos. Porque agora já conseguem saber que isto é um fundo. Ok? Isto é um topo, isto é uma pernada de baixa. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ok? Fica muito mais fácil vocês identificarem um topo e um fundo. Ok? Isto com prática vocês vão lá. Com prática vocês vão lá, ok? Pronto, vocês têm a estrutura macro e micro, ok? Basicamente vocês conseguem ver que eu posso marcar daqui a aqui, mas dentro dela também há topos e fundos. Olha, está aqui um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Ok, portanto, só nesse pedacinho, tirar aqui o gráfico, só nesse pedacinho nós temos a estrutura macro que é pin, pin, ok? Macro, já agora vou explicar. Macro, deixa-me só ver se não há aqui nada de macro e micro na playlist que é para eu poder explicar agora, porque senão vou estar a tirar o conteúdo de outro vídeo. Penso que não. Ok. Então, basicamente, macro é um movimento maior, ok? Macro mais, ok? Macro mais. Ou seja, é mais amplitude, ok? Nós vemos um movimento maior, geral, ok? Ou seja, em vez de ser assim, por exemplo, nós vemos já o movimento assim, ok? Este é o nosso movimento macro. Nós não vemos estas curvas todas que o preço faz, nós vamos só desenhar e pronto, ok? Tudo, ok? E o que é que destaca o movimento macro do movimento micro? É os fundos que se destacam, por exemplo, aqui no preço. Que fundos é que se destacam, por exemplo, aqui? Que fundos é que se destacam aqui? Ok? Basicamente, tem este fundo aqui que vocês veem, este topo aqui que vocês veem logo que se destaca, tem este fundo aqui que vocês veem logo que se destaca e tem este topo que vocês se destacam logo pin, pin, pin. Isto é o nosso movimento macro. Fundos que já não se destacam tanto, fundos que já não se destacam tanto, têm este aqui que não se destaca muito, este que já não se destaca muito, este topo, este, este, ok? Este aqui, estes minorquinhos todos. Tem aqui este, ok? Portanto, são topos e fundos à estrutura micro, ok? Porque nós já podíamos chegar aqui, em vez de fazer assim tudo direto, nós chegamos aqui e fazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Ou então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? E fazemos assim, isto é a nossa estrutura macro, ok? Não é? É diferente de só fazer assim, a seco, pim, 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 ok? Não, aqui nós vamos contornar tudo, ok? Portanto, essa é a diferença entre macro e micro. Macro é a estrutura geral, micro é a estrutura mais pequena, ok? Por exemplo, eu vou explicar aqui de uma forma muito simples, ok? Estão a ver aqui esta vela, vou marcar aqui. Este movimento aqui é um movimento macro, ok? Ele subiu aqui para cima, é um movimento macro, mas se nós formos aqui para os 5 minutos, por exemplo, nós já conseguimos ver aqui um movimento micro, ok? Uma pernada aqui antes. Vocês estão a ver, não há aqui nada para ver, é só literalmente uma pernada a fazer assim, ok? Agora nos 5 minutos já não é uma pernada só a fazer assim, já temos aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Portanto, já é diferente. Olha, vou voltar aqui uma hora. Aliás, não, tem que ser assim. Estão a ver? Já é diferente aqui. Olha, em vez de ser assim, direto, já é assim. Esta é a nossa estrutura macro, porque é maior, ok? É geral, e esta é a nossa estrutura micro, que é detalhe por detalhe, ok? Já devem ter entendido, portanto, basicamente é isto, um topo e um fundo, ok? Um topo, por exemplo, isto é um topo, isto é um topo, isto é um fundo, isto é um fundo, ok? Vai fazer outro topo agora, e vai, ok? Portanto, é basicamente assim que funcionam os topos e fundos do mercado, certo? Eu não sei se eu fui muito claro, ok? Porque é difícil para alguém que já sabe isto estar a explicar na visão de alguém que não sabe ainda, ok? Portanto, espero ter sido claro o suficiente, ok? Mas pronto, por exemplo, se eu desenhar aqui, por exemplo, esta estrutura, isto será uma estrutura macro ou uma estrutura micro, ok? Isto é uma estrutura macro. Porquê? Porque não está detalhada. É só uma estrutura que tens aqui um, dois, ok? Um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Não está detalhada, ok? Agora, por exemplo, se eu abaixo desta já desenhar uma coisa parecida com isto, vamos lá desenhar isto a ver. Esta estrutura aqui referente a esta estrutura aqui, ok? Estes dois topos que estão aqui são estes dois topos que estão aqui. Isto aqui já é uma estrutura micro, porque já não é ser pim, 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 não é pim, 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 ok? Muito movimento, ok? É mais informação para processar no gráfico, ok? Portanto, é movimento micro, certo? Basicamente, é isso, ok? Espero que tenham gostado deste vídeo de topos e fundos, certo? Deixa-me ver aqui em cima qual é o próximo dia. Ora, o próximo episódio vai ser tendências do mercado em linhas de tendência. Ok? Portanto, vamos aprender a identificar tendências. Certo? Mas pronto, este episódio foi sobre os fundos e topos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. E é isso, tchau. E daqui é pedaf.